Olá, meus amigos, muito boa noite. Nós estamos brincando entre nós que essa é uma espécie de noite da gratidão. Tem sido assim, né? Para agradecer a todos aqueles que, nesse período duro da pandemia, esticaram as mãos uns para os outros para transformar o nosso estado num estado melhor, num país também melhor, mesmo em meio a todas as dificuldades. O nosso convidado de hoje vem a ser até aquele que abriu essa série de lives. Pela primeira vez, quando nós pensamos nesse projeto, por orientação de Joilson Barcelos, presidente da ADERJ, vice-presidente do Conselho Deliberativo da ABAD, foi uma unanimidade. Vamos convidar o deputado estadual André Siciliano, presidente da ALERJ, da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. E ele prontamente aceitou naquela época, e depois dele, muitos outros protagonistas aqui do nosso estado, do nosso país, participaram desse encontro. Eu já vou aqui, por orientação da comissão organizadora, abrir o microfone e a câmera dos dois. Antes, todos nós vamos assistir a um vídeo muito sintético, muito bonito, muito bem feito, que mostra a importância do atacado, mostra esse setor que a ADERJ lidera. Vamos assistir juntos, então. O mundo passa por um novo normal. Mais do que nunca, precisamos acreditar. É possível. Vamos vencer os novos desafios. A ADERJ, Associação de Distribuidores e Atacadistas do Estado do Rio de Janeiro, há 35 anos, abastece de norte a sul, de leste a oeste, o segundo maior mercado consumidor do Brasil, além de distribuir riquezas e gerar milhares de empregos. Nossos quase 500 associados, distribuidores e atacadistas adotam todos os protocolos, medidas de segurança e não medem esforços para suprir as necessidades da população. Somos o elo da cadeia produtiva, desde a indústria, os grandes e pequenos comércios, até chegar à sua casa, a você, nosso bem maior. Chegamos até aqui com a certeza do dever cumprido, com as esperanças renovadas, cientes que é preciso buscar um ambiente de negócios cada vez melhor para o Estado do Rio de Janeiro. Gratidão é a palavra que define o sentimento da diretoria e dos conselhos da ADERJ pelos 35 anos de existência. Gratidão a Deus, às associadas, aos colaboradores, parceiros e a todos que contribuíram ao longo da nossa história na construção de uma entidade sólida, respeitada e focada no desenvolvimento econômico e social do Estado do Rio de Janeiro. A ADERJ, há 35 anos, conquistando sonhos e vencendo desafios. Filiada à ABAD, Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores. Muito bem, vamos então todos nós aqui ligarmos agora os nossos aparelhos, vamos voltar. Ô Joilson, dizem por aí que eu sou muito crítico, que não elogio ninguém, que eu sou muito duro e tal, mas eu sou fã do trabalho que vocês desenvolvem, da sua liderança. Você é sempre uma pessoa muito simples, tudo que faz, você parece que coloca Deus, né, na frente, as suas orações, que você abre sempre as nossas lives, todo mundo gosta de você, todo mundo te aprecia, e eu também, eu acho que você realmente é um grande líder empresarial, muito importante aqui no estado do Rio de Janeiro. E eu me lembro como se fosse hoje, nos dias que antecederam essa tomada de decisão de fazer essas lives, né? E hoje estamos na live Gratidão, depois de tanto tempo, tantas lives que nós fizemos, todas elas muito bem sucedidas, e aquele convite que foi feito ao deputado Siciliano. Eu me lembro que o deputado até, não sei se você se recorda, era para ficar 1 hora, como ficaremos hoje, né? 1 hora de conversa. Ele falou, não, vamos continuar, depois foi 1h10. Não, mais um pouquinho, 1h15. Depois foi mais de 1h30, porque ele pedia para ficar, não, mas pergunta mais, vamos embora, vamos participar. Parece que estava, assim, de certa maneira, semeando, né, um grande jardim, uma grande semeadura de plantas maravilhosas, frutos fantásticos, e é o que nós colhemos com tantas ideias, tantas reflexões e tantas coisas bacanas. Então, por favor, o seu boa noite, e fique à vontade para fazer, como Cicerone que você é, as apresentações devidas, e boas-vindas ao deputado estadual André Siciliano, presidente da ALERJ. Joilson, com a palavra. Então, no modelo de gratidão, de agradecer, vamos agradecer a Deus primeiro, pelo esse encontro nosso aqui, pelos outros encontros que a gente tivemos, agradecer a Deus por Deus estar nos abençoando, com toda certeza. O nosso maior objetivo é trabalhar no bem comum, e trabalhar de uma maneira que seja
reconhecida divinamente através de Deus pelo nosso trabalho e por Ele dar a nós essa simplicidade e confiança naquilo que a gente aplica. Pedir a Deus que esteja protegendo os enfermos que estão nos hospitais aí, com essa pandemia. Pedir a Deus que protege as nossas famílias, que dê a gente confiança e a gente confiar na mão dele, naquilo que ele quer para cada um de nós. Cid, uma boa noite para você. Que Deus esteja aqui, nesse momento, mais uma vez, nos abençoando. O Siciliano, nosso presidente da Leste, esse cara que eu tive o prazer de conhecê-lo, e tenho uma satisfação, Siciliano, muito grande, deputado, da gente ter feito aquelas parcerias todas. Aquela primeira live que nós fizemos, você rapidamente, no outro dia, nós já estávamos fazendo outra reunião, falando do assunto do nosso segmento. Você entendeu da nossa situação diante do mercado, diante da concorrência. Você aprofundou nisso. Nós tivemos 3 ou 4 audiências públicas. Fomos bem, graças a Deus, que isso deu uma garantia para nós, como empresário. Aqui hoje eu venho te agradecer, em nome do nosso segmento, dizer, Siciliano, você é o nosso presidente, naquilo que nós precisamos, você nos atendeu. Atendeu através da LERJ, com todos os deputados que votaram a favor do nosso incentivo, da nossa lei, que está nos ajudando muito dentro do Estado do Rio, perante a concorrência desleal dos outros estados. Você teve uma sensibilidade muito bacana nisso. Então, meu presidente dessa LERJ, presidente, líder desses deputados da Assembleia, que todos eles também, no seu chamado, eles vieram e contribuíram com aquilo que era correto de ser feito. Então, André, mais uma vez, muito obrigado, meu irmão, por tudo que você fez. Vou falar meu irmão no sentido do desejo de fazer as coisas funcionar da maneira que seja coletivamente, que seja um bem-estar para o nosso Estado. Você teve esse papel que foi muito importante no nosso segmento. Está vendo como o Joilson é um cara construtivo? Deputado, vou deixar aqui à vontade para o seu boa noite, mas já vou lhe fazer uma provocação também. Daquela live lá atrás para hoje, não esquece a pandemia, mas nós sabemos que a pandemia desarticulou tudo, essa é a grande verdade, nós passamos a viver uma outra realidade, mas de forma concreta, de lá para cá, muita coisa se avançou, né? O que você e o senhor destacaria? Boa noite. Boa noite, Sidney, boa noite, Joilson. A Cristina, que já nos deixou, mas está nos acompanhando. Primeiro, agradecer o carinho e a atenção. E, Sidney, aqui a gente recebe muita gente aqui diariamente. Seguramente, hoje, seguramente, mais de 50 pessoas eu recebi. E, muitas das vezes, 3, 4 salas, aí eu vou na sala, eu brinco assim, 3 minutos. É sim ou não? E a gente fala muito não também. Que, às vezes, por exemplo, hoje eu recebi aqui o pessoal do setor do Sindi Rio, dos bares e restaurantes. E ele veio, o Fernando, me trouxe um outro Fernando que é ligado às lojas do McDonald's, no Brasil inteiro. E ele me dizia da necessidade de um projeto de lei que estará na pauta amanhã. Pode parecer pequeno, é uma redução do ICMS dos bares e restaurantes, na verdade é da indústria do alimento, né? Que só o McDonald's tem no Brasil 45 mil funcionários. Nós vamos votar amanhã uma lei para reduzir de 4% para 3% a alíquota do ICMS. Vamos colar uma alíquota do Estado de Minas Gerais. E ele diz que o movimento no Brasil inteiro, do Rio de Janeiro, está fazendo criar uma expectativa, uma perspectiva, e ele sempre estava comparando a gente com São Paulo, porque São Paulo, ultimamente, tem feito o contrário, tem realinhado as alíquotas do ICMS. Está dizendo que está criando um ambiente tão positivo, propositivo, e ele me trouxe essa pessoa do McDonald's para dar o depoimento. Então, foi
eles aqui estiveram conosco rapidamente no almoço. E hoje eu recebi também aqui o pessoal da Economia do Mar, do Cluster do Mar, os almirantes aqui. Nós estamos falando muito aqui, Sidney, sobre desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro. Nós temos um grupo onde estão presentes os reitores das universidades federais, estaduais aqui do Estado, presidente da Fiocruz, onde nós estamos falando sempre com os economistas do Estado do Rio de Janeiro pós-pandemia, porque a gente precisa dar atenção no que a gente pode potencializar na economia do Rio. Nós já tiramos uma nota, no final do ano passado, uma nota técnica do setor de óleo e gás, e essa coisa do envolvimento aqui dos almirantes, do que a gente está chamando de economia do mar, do cluster do mar, está envolvendo a indústria da área de segurança, está envolvendo a indústria do setor naval, está envolvendo a Marinha do Brasil. Nós temos 18 estaleiros aqui no estado do Rio de Janeiro, temos mais 2 estaleiros da Marinha, da própria Marinha, então um total de 20. Nós temos um potencial imenso nessa área. Então, nós, aqui, Joilson, muitas das vezes a gente recebe aqui também a Firjan, e às vezes com uns pleitos que a gente acha justo, a gente toca, outros não. Reduzir o FOT, por exemplo, eu falei, isso aí não tem conversa, não dá para avançar. Mas vamos falar do que vocês precisam, porque muitas das vezes não é nem a questão do benefício do ICMS, muitas das vezes é um ambiente que precisa estar normatizado e estar mais claro. Então, o que a gente tem feito? Primeiro, dizer que eu ainda continuo neófito nas lives. Se eu fiz 5 nesse período todo, foi muito. Não fiz mais que 5, com certeza. Fiz uma com vocês, fiz uma com o Fagner e Zé Cabaleiro, depois eu fiz uma do pessoal da Ler, da Cultura, 3. E não lembro mais disso. Talvez aí mais 5, 6. Então, eu gosto muito de falar. Então, o que a gente tem feito aqui, Sidney? A gente tem ajudado muito o Estado nesse novo ambiente, né? Nós tivemos uma crise séria aqui a partir de 14, ela começa uma crise quando começa a cair o preço internacional do petróleo, sai de $105 em agosto de 14 para $28 em 16, fevereiro de 16. Vem também a questão da Lava Jato, para vocês terem uma ideia, em 2003, o Rio de Janeiro tinha em torno de 3.900 empregos, perdão, o Brasil tinha 3.900 empregos na indústria naval. Em 2014, 83 mil empregos. Veio a Lava Jato, dezembro de 2015, perdemos 30 mil empregos. Hoje temos menos de 10 mil empregos no Brasil. Chegamos a ter, em 14, 83 mil empregos. Importante é fiscalizar, punir quem fez os maus feitos, mas não podemos quebrar a nossa indústria. E a Lava Jato foi muito em cima da empresa e não da pessoa física que compunha a direção da empresa. Perdemos de uma grande construtora mais de 300 mil empregos. Isso, no futuro, vai estar provado, Sidney e Joilson, que isso tudo é por conta do pré-sal, que foi feito nesse período todo, foi por conta da descoberta do pré-sal. Não tem nada no mundo do petróleo, nada igual ao pré-sal. Para vocês terem uma ideia, hoje é mais barato produzir petróleo no pré-sal do que na própria Arábia Saudita, Sidney. A curva de aprendizado está imensa. Um poço que você estimava em dar 15, 20 mil barris dia, estão produzindo 50, 60 mil barris dia. E aonde fura tem petróleo. E, graças a Deus, mais de 85% dessa reserva está no estado do Rio de Janeiro. Então, a gente precisa olhar muito esse cluster do mar, essa economia do mar. Hoje nós tivemos uma reunião com o IBP, o Eberaldo. O IBP é o Instituto Brasileiro de Petróleo. A gente aqui tem sempre muita atenção com esse instituto, porque ele representa as empresas que produzem petróleo no estado do Rio de Janeiro. E muitas das vezes a gente aqui legisla muito em cima disso. A gente precisa ter um ambiente tranquilo, mas a gente precisa também ter por parte da empresa a intenção e o compromisso de investimento aqui no estado do Rio de Janeiro. A gente produz hoje, Sidney, mais de 80% do petróleo do Brasil. Mais de 80%. E hoje nós temos menos de 20% dessa indústria no estado do Rio de Janeiro. Mais de 60% fora do Brasil. Então, a gente precisa atrair essas empresas para cá. Qual é? Onde está o gargalo? A questão não é só preço, a questão de competitividade, a gente precisa regular, precisa ir atrás
de toda essa cadeia dos impostos para que a gente possa desonerar essa indústria que traz conhecimento, geração de tecnologia e de emprego, né? Agora, deputado, há pouco o senhor dizia que eu gosto muito de falar. O senhor tem uma qualidade que eu aprecio muito, gosto de ouvir. Não atendeu 50 pessoas só falando. Falou, mas ouviu também. E criar esses elos, essas aproximações, grupamentos que aparentemente não podem se somar, mas se você trouxer para cá, numa mesa, isso vai ajudar muito o Estado do Rio de Janeiro. Nós tivemos crises também envolvendo aí o setor de consultoria de engenharia, né? Esse setor apanhou muito. O senhor falou da Arábia Saudita, o Brasil, com a engenharia, inclusive do Rio de Janeiro, tinha presença forte e competitiva lá fora, que perdemos por conta dessa realidade que o senhor tão bem relatou. E sobre o setor atacadista, quer dizer, vocês lá fizeram uma boa gestão. Na Alerj, se não estou enganado, 500 milhões de reais vocês conseguiram de resultado. Nós estamos economizando do nosso orçamento, que é de 1 bi 200 milhões, 500 milhões de reais por ano. Nós cortamos custos, centralizamos toda a nossa presença agora num prédio que a gente está chamando de Alerjão, que é o antigo Banerjão. É agora em agosto, não é? Não é em agosto? Nós já estamos mudando, já tem mais de 80% de toda a Assembleia aqui já no prédio principal. São 33 andares, mais 3 andares de subsolo. Nós temos 43 mil metros de área construída aqui nesse prédio do Banerjão. Prédio, apesar de ser do final da década de 60, um prédio ultramoderno, um prédio, para a época, era o elevador mais rápido da América do Sul, por exemplo. Então, nós estamos centralizando, nós descentralizamos o orçamento a partir de 19, responsabilizando os deputados pelos gastos dos gabinetes. Foi uma medida acertada, no primeiro momento, algumas críticas, porque, não, mas vai descentralizar o orçamento, o deputado vai ter um recurso mensal, mas vai ter um recurso mensal, se ele gastar errado, ele vai responder por improbidade. E ele tendo um compromisso de ele ter a nota fiscal online no sistema, ele é acompanhado, inclusive, pela mídia, pelos jornalistas. Então, isso dá mais transparência. Mas aqui, nós aprovamos depois, Sidney, a lei do Rio Log, a lei 9.025, que depois teve que internalizar, né, Joilson? Não foi fácil. Foi uma batalha, uma briga lá na Fazenda para mandarem o projeto para o Confaz. Então, a gente acha, não, votamos, discutimos, fizemos audiências públicas, mas não foi o suficiente naquele momento. O governador Cláudio esteve conosco também nessa luta, e é fundamental, porque nós precisávamos ter as nossas alíquotas de ICMS igualadas, Sidney, com o Estado do Espírito Santo. Hoje eu recebi aqui o deputado Marcelo Cabeleireiro, junto com o prefeito de Barra Mansa. Ele veio me trazer aqui a possibilidade de eles atraírem uma empresa para investir 380 milhões de reais em Barra Mansa, que vai produzir os kits dos testes, que vai fazer fármacos, mas precisa igualar a alíquota do Espírito Santo, porque lá tem um benefício maior que aqui. Então, nós vamos botar para votar na próxima terça-feira um projeto de autoria do deputado Marcelo, para que a gente possa igualar também a alíquota em relação a esse setor, que é o fármaco, para que a gente possa disputar com o Espírito Santo. São 380 milhões de reais, Joilson. Nós aqui, Sidney, votamos coisas aqui importantes. Nós votamos o Repeto 3%, apesar de que, na minha opinião, tínhamos que ter um percentual do ICMS diferenciado, porque se você paga 3% de ICMS para trazer uma plataforma, um navio de fora, paga 3% de ICMS para produzir essa plataforma, construir módulos fora do Estado, ou mesmo 3% no Rio de Janeiro, não vai ficar mais nada no Brasil, porque o sujeito pode fazer lá em Singapura uma plataforma com financiamento para 100 anos, pode ir lá tomar financiamento sem risco cambial, né? E com os custos trabalhistas menores. Então, a gente precisa ter uma política, voltar a ter uma política de produção de conteúdo nacional, e a Petrobras é fundamental para isso. A gente precisa focar, porque esse é o grande potencial do Estado do Rio de Janeiro. Eu não tenho dúvida. Nós já fomos um dos maiores países do mundo na área do setor da indústria naval. De novo, nós temos 18 estaleiros aqui no Estado do Rio de Janeiro. Fora isso, temos mais 2 militares, que é da Marinha. Olha o potencial disso de construir embarcações, montar módulos, de operar, de fazer
por parte dos navios contratados da Petrobras, manutenção, entendeu? Então, a gente precisa ter... A gente tem aqui, né, nós temos o estaleiro aqui da Marinha no centro, mas também temos lá em Itaguaí, construindo submarinos, alta tecnologia, e agora vamos iniciar a construção do submarino nuclear. Então, nós temos expertise nessa área, temos mão de obra, a gente precisa avançar. E a Petrobras vai construir, nos próximos 5 anos, mais de 20 plataformas de petróleo. Para cada plataforma dessa, Sidney, 4, 5 navios de apoio, que você está produzindo gás e produzindo óleo, você precisa ter naqueles navios grandes, como abastecimento ali, ele vai carregando para transportar o petróleo produzido nas plataformas. Então, a gente tem esse potencial, a gente precisa convencer a Petrobras, e sabemos que tem ações na Bolsa de Valores, inclusive fora do Brasil, mas ela é uma empresa pública, constituída com recursos dos brasileiros, né? Então, a gente precisa ter aqui atenção para que a gente possa desenvolver, gerar emprego na construção do setor naval, que não é só a construção de navios, embarcações, né? Ela tem toda uma cadeia produtiva, para vocês terem uma ideia, esse setor no estado do Rio de Janeiro responde por 1/3 do PIB. 1/3 do PIB é essa cadeia do setor naval, envolvendo produção de petróleo, manutenção, construção. Então, a gente precisa focar nisso. Então, a Assembleia tem procurado reunir, trazer pessoas aqui que têm a experiência, a Magda Chambriard, que foi presidente da ANP, ela hoje trabalha conosco aqui, o Mauro Osório, nosso grande economista, trabalha aqui na nossa assessoria fiscal, porque a gente precisa melhorar, ter instrumentos para que a gente possa trazer as partes. Às vezes, Joilson, é aproximar o problema da solução. Às vezes é reunir pessoas, né? A gente fala que o importante da política é você reunir gente, trazer pessoas. Das vezes, pessoas que estão no dissenso para você ter um consenso. Então, esse papel a gente tem feito aqui com um relativo sucesso, Sidney. O deputado, deixa eu colocar o presidente. Presidente, vamos lá. Não esqueça de citar a luta desde o início também em relação ao Espírito Santo, em relação a outros estados, tornar o Rio mais competitivo. Aquilo que a gente sempre falou, né? Uma pujança como é o Rio de Janeiro, o mercado consumidor que tem aqui, não pode ficar num segundo pelotão, né? Isso não tem cabimento. Nós temos que trabalhar isso em conjunto. Presidente Joilson, com a palavra. Então, Cid, eu ia falar o seguinte, que o comando do Siciliano nessa relação de juntar esse espreito todo esse modelo de agrupar pessoas, e como eu mesmo acabou de falar aí, na questão do mar, o recurso que tem o mar, e nós, Siciliano, o Rio de Janeiro tem uma logística invejável, né? Porque tem um ponto logístico da natureza para trabalhar dentro disso. E nós, que temos essa visão de logística, porque nós estamos dentro do modelo do atacado e distribuição, é logística puro, né? A relação nossa é isso. A gente entende isso muito claro, presidente. E nós sabemos também do seu compromisso, né, diante de facilitar aquilo que você entende que tem um resultado positivo para o Estado do Rio de Janeiro. Essa gente que vai agrupando e vai transformando isso. A experiência que a gente tem tido em relação às nossas demandas junto com o senhor aí tem sido tudo bem elaborada e bem eficiente. Nós estamos agora com essa questão da bebida quente, né, que já está sendo trabalhada, uma grande esperança para o nosso segmento. A gente colocar a bebida quente na lei, né, e assim, a 9025, isso está nos assessorando com toda a sua assessoria que você tem tributária para caminhar isso bem. Se Deus quiser, vai caminhar muito bem e vai reforçar mais um discurso que a gente tem. Fazer o Rio, comprar pelo Rio e vender no Rio, e fazer o tributo que vai para os outros estados ficar aqui no Rio. Esse é o reforço. A maior vantagem em relação ao nosso segmento, que foi um segmento sempre anteriormente muito sacrificado na relação do entendimento do ICMS
vou falar uma palavra que sempre, o atravessador, né? Nós não somos atravessador, nós promovemos a venda ao pequeno varejo, nós promovemos a venda aonde a indústria não vai, aonde a indústria não tem condições de ir, nós promovemos essa venda. Nós atendemos ao pequeno consumidor que às vezes não tem nenhum crédito, ao pequeno varejista que não tem nenhum crédito para a indústria, porque ele tem um modelinho dele lá, que é um modelinho menor, que não consegue chegar até a indústria. Então, esse é o papel nosso. E esse papel está avançando e está sendo consolidado no modelo da Lei 90/25. Então, assim, o Estado do Rio hoje, Cid e presidente Siciliano, hoje nós estamos nessa luta, não é fácil, a concorrência é difícil, mas nós estamos na concorrência leal, que é ajustar as alíquotas de ICMS, que dá para a gente competir aqui dentro. O Joilson, essa ambição desse mercado também é porque somos o segundo mercado consumidor do país. Então, todo mundo quer um naco também, né, desse espaço, né? Não tenha dúvida. Né? Então, Cid, e quando a gente vai analisar lá em posição que o Rio de Janeiro está na federação, ele estava, não sei agora, mas estava lá no 16º Siciliano, o presidente viu isso. Então, quer dizer, é uma dificuldade muito grande a desproporção. E esse foi a maior vitória nossa, e a vitória nossa que foi, com certeza, através da Alerj, ter feito o papel através do presidente Siciliano aí, que deu essa oportunidade a nós. Muito bem. Eu vou pedir para o deputado Siciliano comentar, obviamente, a sua intervenção, mas que ele, por gentileza, deputado, estenda o seguinte: é preciso, ao mesmo tempo, abraçar o empreendedor, né? Joilson é um empreendedor também, apesar do empresário fincado, aparentemente tradicional e clássico, mas ele tem que sofisticar, e é todo dia, a questão do leão, né? Todo dia você tem que domar o leão, porque não é fácil, tecnologia entra, a nova geração está aí também, e eles chegam pressionando os pais também para sofisticar, modernizar a empresa, aí tem problemas incidentais, de insegurança, de crédito, disso, daquilo outro, tudo isso é verdade. Mas, por exemplo, vocês na Alerj estenderam a mão para os necessitados nesse auxílio emergencial. Isso é importante, porque vê o outro lado, o lado do consumidor, é quem vai, de certa forma, consumir os produtos, ainda que o valor seja pequenininho, mas no total ele acaba sendo expressivo, justamente porque o atacadista, o fabricante, a cadeia produtiva, o comércio trabalha como matéria-prima. Mas como fazer a ponte dos dois setores, o empreendedor e o consumidor, para tornar o Rio pujante? Qual é a receita, Siciliano? Primeiro é ter um ambiente tranquilo, inclusive passa pela segurança pública, passa pelo transporte tranquilo de chegar à mercadoria, de ter um frete mais barato, de ter um seguro mais barato. Isso é um conjunto, eu acho. Ter um ambiente tranquilo e ter... O empresário, Sidney, ele é destemido, ele investe, ele corre risco, né? Agora, por exemplo, o setor que o Joilson trabalha, de atacadista, ele sabe que 80% do que são vendidos hoje nos supermercados vem de fora do estado do Rio de Janeiro. A gente precisa trazer essa indústria para cá. Né? Eu hoje conversava, como eu falei, com uma pessoa do McDonald's, eu falei, de que vocês consomem diariamente nas suas lojas, o que é produzido no Rio? Ele pensou, falou, quase 100%. A carne vem de Mato Grosso do Sul, o frango vem do Sul, o pão vem de fora, de São Paulo e Minas Gerais. Eu falei, pelo menos o pão tem que fazer aqui, produzir, o que é que precisa. Tinha uma época que tinha laranja de Itaboraí, né? Pelo menos os sucos que o grupo McDonald's oferecia, vinha a matéria-prima de Itaboraí. Hoje nem mais isso, né? Ele pensou e falou 100%. 100%. Então, o que a gente precisa fazer é isso. O que a gente pode produzir? Ele reclamou um pouquinho da legislação que proibiu o canudo plástico, copo plástico. Ele falou o Rio tinha uma empresa, ela fechou, que produzia canudo. E agora nem o Brasil produz o canudo e nem o copo, vem tudo da China. Então, a gente precisa pegar esses problemas, entendeu? Pontuais, entendeu, Sidney? E o Joilson sabe que ele está lá, ele vende. Dizer o seguinte, ele precisa desenvolver essa indústria, precisa dar incentivo para trazer esse empreendedor. Porque aí a gente faz esse casamento.
Porque não é possível, você vai hoje num supermercado, Sidney, você vê água francesa, italiana, de São Paulo, do Paraná, e não vê do Rio de Janeiro. Alguma coisa está errada. Essa substituição tributária nós vamos enfrentar na próxima semana aqui, um projeto de lei. Não existe, você não pode chegar lá, ter água Perrier, ter água... Você acha que dá para resolver nessa legislatura ainda? Porque está com uma conversa aqui dando a impressão que está terminando o ano, né? Mas não, tem o ano que vem, tem sucessão presidencial, tem o seu mandato aí, vai até o final do ano que vem. Quer dizer, vai dar para fazer uma reforma tributária atualizada para o Rio? A gente, infelizmente, pontualmente na Assembleia, a gente tem enfrentado alguns temas. Agora, a gente tem que dar muita transparência nessa discussão, Sidney, então fica parecendo que você está beneficiando um setor aqui, outro ali. Nós estamos igualando, tentando só trazer a igualdade de condição de concorrer, né? Porque nós fizemos, no caso do Rio Log, da 9025, no mínimo 4, 5 reuniões, inclusive com a presença do MP, depois tivemos uma ação do próprio MP. Então, é fundamental que a gente precisa ter o acompanhamento, mas que a gente não... O Joilson falou em relação à bebida quente, é 1%, né, Joilson, no Espírito Santo? Não tem nada mais disso no Rio. É isso mesmo. E fora Goiás. Fora Goiás, que bota bebida quente para cá, Espírito Santo, a venda no e-commerce, tudo vende dentro do Rio de Janeiro, principalmente a bebida quente. E se você for ver, o nível de entrada de bebida quente é muito menor do que ela consome. Não tem nem se você olhar assim, as duas coisas, se você olhar o nível de entrada de bebida quente por registro de nota fiscal, mas você vai ver nos bares a quantidade de bebida quente que é vendida é muito maior. Isso é olho vivo, você olha assim e enxerga rapidamente. Então, e aí, o que a gente precisa fazer, Sidney? Trazer para cá, igualar o imposto, porque nós vamos ter as notas fiscais emitidas aqui e nós vamos arrecadar mais, não tenho dúvida. Eu tenho conversado muito. O exemplo da água mineral e da bebida quente são exemplos gritantes que a gente precisa fazer alguma coisa. Não é possível que o sujeito que tem o mínimo de senso saiba que está vindo tudo de fora e a gente não consegue vender e fora o que o sujeito não paga nem 1%, não é isso, Joilson? É isso mesmo. Então, a gente precisa sentar, discutir a audiência pública, trazer Firjan, trazer o setor atacadista, trazer o Ministério Público, o governo, a PGE, para que a gente possa enfrentar essas questões, porque... Está sem som, Sidney. Deixa eu colocar aqui mais uma provocação, não sei se o Joilson vai gostar, mas é inevitável. O ano que vem nós vamos ter sucessão estadual, mas tem sucessão presidencial também. Um monte de coisa que estamos falando aqui passa por Brasília. Né? Se eu faço uma reforma tributária, você fala, olha, eu vou até onde der para ir, mas eu dependo também, né, do Congresso, dependo da presidência e tudo mais. Por acaso, nós temos um presidente da República com a sua base eleitoral aqui no Rio de Janeiro. O presidente Bolsonaro é aqui do Rio de Janeiro. Presumivelmente, imaginaria até que ele tivesse um acompanhamento melhor, mais próximo aqui para a nossa realidade. Mas não importa, vai ter uma sucessão muito acirrada, muito complexa. Minha pergunta é o seguinte, dá para o governo do Estado ter um debate sobre o Estado do Rio de Janeiro e dá para o Rio de Janeiro se impor para os candidatos à presidência da República? Eu sei que o senhor teve com o ex-presidente Lula, tem trabalhado muito por ele no sentido da sua liderança natural, ouvindo, conversando, mas a minha pergunta é a seguinte, dá para sintonizar o Rio na tomada, na sucessão estadual e também na sucessão presidencial? Ô, Sidney, eu não discuto o nacional sem falar do Paulo Guedes. Porque o presidente Bolsonaro, na campanha, falava que ele não entendia de economia, que o Paulo Guedes era o posto Ipiranga, que ele não entendia de educação, que era o Paulo Guedes que ia resolver. Saúde era o Paulo Guedes. Tudo era o Paulo Guedes. Lembra dessa história? Que era o Paulo Guedes, o posto Ipiranga, onde ia ter todas as soluções. Nós não temos um centavo no orçamento da União. Também é do Rio de Janeiro, também conhece profundamente. Nós não temos para investimento no orçamento da União nenhum centavo para o Rio de Janeiro esse ano de 2021. Nós estamos discutindo um regime de recuperação no Rio que é perverso. Nós estamos 7 anos sem aumento do servidor público. E agora, quando se discute o novo regime, está se impondo uma correção pelo IPCA, mas tem o artigo 8º da Lei 178, a lei complementar, que proíbe o aumento, nem correção ele permite. Então, o que a gente está vendo, Sidney, é o estrangulamento do Estado do Rio de Janeiro. Se for compararmos outros momentos,
Só a capital, no período do governo do presidente Lula e da Dilma, recebeu 38 bilhões de recursos a fundo perdido. 38 bilhões. Podia Mas aí não tem a ver com os grandes eventos também que foram sede aqui? Mas teve investimentos significativos do Estado. Entendeu? Se nós formos comparar alguns projetos, você tinha, gostava ou não, tinha Minha Casa Minha Vida. Você tinha o Ciência Sem Fronteira. Você tinha vários programas e projetos. Hoje a gente não vê nada assim. Infelizmente. E veio o Paulo Guedes só falar de reforma, reforma, reforma. Vai resolver todos os problemas do Brasil fazendo reforma. Né? Se falou lá atrás na reforma trabalhista, que ia gerar... eu vou fazer uma coisa aqui, parece que deu uma embaçada. Deixa eu ver aqui para ver se melhora aqui, Sidney. Aí, melhorou. Viu? Tem uma mágica aqui, viu? Quando mexe muito... Melhorou. Fixou a imagem. Falou lá atrás na reforma trabalhista, que ia gerar não sei quantos milhões de empregos, que ia dar não sei quantos. Falou na reforma da Previdência, que ia trazer tanto recurso, que ia faltar ativos no Brasil, que o câmbio ia ficar na metade do preço que era. O câmbio chegou a quase R$6. E aí a gente se fala ainda de reforma. Tem que botar o pobre no orçamento, Sidney. Foi assim que a Assembleia Legislativa aprovou um projeto de minha autoria, que virou a Lei 91, que dá um auxílio emergencial para as famílias. O Rio de Janeiro está empobrecendo. Você vê aqui na capital, a olhos nus, você vê acampamento de famílias, Sidney. Você vê ali, frente ao MP, na Marechal Câmara, você vê uma fogueira, 10, 11 da manhã, o pessoal cozinhando ali numa lata de 20 litros. Então, a gente aprovou aqui na Assembleia uma lei, um projeto de lei de iniciativa minha, depois nós tornamos ele coletivo, onde o Estado do Rio de Janeiro possibilita o Estado do Rio de Janeiro a fazer um repasse para as famílias que estão no cadastro único, que é o cadastro do governo federal, e não estavam sendo atendidas pelo Bolsa Família. No mínimo R$200, podendo chegar a R$300. Aprovamos nessa lei 91, Joilson, a possibilidade do Estado, através da AGRI, conceder empréstimos de até R$50 mil para pequenas microempresas e empreendedores, com um ano de carência e 10 anos para pagar. Nós vimos que o governo federal, no ano passado, ofereceu recursos, mas acima de R$50 mil. Abaixo, os comerciantes, os lojistas, Joilson, reclamavam muito. Então, quando a gente pega esse projeto, vota, transforma em lei, e o governador Cláudio está implementando, e a gente pode atingir quase 300 mil famílias com esses repasses. É um recurso pequeno, de até R$300, mas isso pode ser o suficiente para manter muitas famílias que estão passando fome, poder comer um arroz, um feijão, alguma coisa. Deixa eu colocar o Joilson na conversa também, Joilson, pelo seguinte, eu acho que vocês, Joilson, o setor tão importante que você lidera, tem um papel muito importante nessa sucessão, tanto estadual como nacional. Por quê? Estou vendo aqui, o setor atacadista e distribuidor foi o setor que mais arrecadou ICMS, né, no ano 2020. São dados que foram divulgados pela própria Secretaria de Estado de Fazenda, Cefaz, que relatam um crescimento de 15% na arrecadação do setor em comparação com 2019, totalizando 2,22 bilhões ao todo, né? O Estado conseguiu arrecadar 12 bilhões de reais. Então, mesmo em meio a essa crise que nós estamos, vocês conseguiram avançar. Não sei se vão manter esse mesmo pique, porque a pandemia também alterou tudo, mudou tudo, até a forma de analisar isso. Mas como é que você vê isso, Joilson? Como botar o Rio de Janeiro na agenda, o setor que você representa na agenda também, nacional e local? Então, Cid, assim, hoje, o nosso segmento, com certeza, vai arrecadar mais. Por quê? Porque ele vai vender mais internamente, nós vamos comprar mais da indústria e vamos conseguir vender mais aqui internamente. E a Lei 9.025, ela nos favorece a gente ter uma concorrência mais acirrada, como eu falei anteriormente. Quando isso acontece, o atacadista de Minas Gerais, do Espírito Santo, que estão lá vendendo aqui dentro e tomando fatia da arrecadação, que seria para o Estado do Rio, levando para lá, ficando nos estados vizinhos, isso não vai acontecer mais. Vai acontecer aqui dentro do nosso estado. Essa, eu acho que assim, é a nossa
contrapartida, né, de uma lei que foi feita para beneficiar o nosso segmento e que nós estamos trabalhando para fazer uma arrecadação. Jô, deixa eu te interromper aqui, que eu pratiquei uma gafe, mas vou tentar me corrigir aqui. Esses números que eu dei são do Espírito Santo. São do Espírito Santo, que é que vocês reivindicam ter condições de concorrência minimamente próximas, não igualitárias. Então, você veja, o setor no Espírito Santo obteve essa boa performance. Então, meus respeitos aí ao povo do Espírito Santo, povo empreendedor de lá, o empresário de lá, mas no nosso caso aqui do Rio de Janeiro é um setor importante, que você lidera, mas poderia ser mais se tivéssemos essa nova realidade, né? Por favor. 12 bilhões de reais de arrecadação, você disse, não é isso? Dentro Sim, eu disse. O Estado tem 4 milhões de habitantes, Sidney. Sim. Nós temos quase 17. Possivelmente passando de 17 já. Mas a elite política e o governo, há alguns anos, né, focaram nessa sofisticação, sabe, deputado? O senhor consegue liderar muito bem a Alerj, mas o senhor sabe que nós vivemos esses últimos anos aí muitos problemas de idas e vindas no governo estadual, né? Por várias razões, e incompreensões, e queda de governadores, e às vezes dificuldades de relacionamento, ou seja, nós perdemos um pouco de tempo. É como se fosse uma disputa de 2 carros, os deles lá estavam na pista já correndo há muito tempo, e a gente com o carro atolado, com o pneu furado, com a árvore impedindo lá, né, o trajeto. Nós sofremos muitos problemas aí, muitos obstáculos, né? Essa que é a verdade. Ô, Sidney, o jornal Estadão publicou no primeiro trimestre desse ano um comparativo dos estados do Brasil, aonde os estados avançaram mais na questão tributária. E o destaque é o estado do Rio de Janeiro. Nós estamos fazendo, o Joilson é testemunho disso, desde 19, reunindo, atendendo, discutindo, avançando. Muitas das vezes é preciso debater, fazer 4, 5, 6 reuniões, audiências públicas, chamar o Ministério Público para acompanhar, a Procuradoria-Geral do Estado, os técnicos da Fazenda, porque o técnico diz o seguinte: não, tem essa arrecadação aqui, eu quero saber, eu quero arrecadar mais, então vamos aumentar mais o ICMS, mas não precisamos disso. Precisamos equalizar a nossa alíquota com os estados que vendem aqui dentro. Nós tínhamos um problema no governo Pezão, tivemos até uma paralisação dos caminhoneiros, porque aqui a nossa alíquota do ICMS do óleo diesel era 18%. Nós igualamos os estados vizinhos, porque o sujeito vinha de caminhão, parava em São Paulo, na última cidade, abastecia, vinha no centro do Rio, entregava a carga, voltava e se abastecia em São Paulo de novo. Nós igualamos a alíquota do ICMS do óleo diesel, né? E a gente precisa fazer isso em algumas outras áreas. Por exemplo, nós temos, Joilson, um projeto que nós colamos no incentivo de São Paulo para o pequeno produtor rural, a pequena indústria da área rural, para que a gente possa zerar o ICMS, por exemplo, na conta de luz. Faz muita diferença para o pequeno produtor. Isso pode ser o fundamental para ter uma produção maior para vender, inclusive, para supermercados, por exemplo. Né? Então, a gente precisa... O governador tem vontade de reduzir a alíquota do ICMS do combustível, da gasolina, do álcool. Eu digo a ele, por que a gente não pega setores e vamos desonerando por setor? Porque o ótimo era a gente poder reduzir, mas a gente sabe que ainda nós estamos em regime de recuperação, entendeu, Cid? Temos que ter muita responsabilidade. Porque tem a energia, telecomunicações, o petróleo, é mais difícil do sujeito... O sujeito não traz o combustível do outro estado para vender aqui. O sujeito não traz a energia para vender aqui. O sujeito precisa... O que gasta da telecomunicação é um ICMS que você não tem ali... tem pouca fraude, porque, na verdade, por exemplo, da energia você tem o gato, mas são setores que você tem uma forma melhor de arrecadação. Então, a gente precisa olhar... Deputado, me dê uma grandeza aí desse auxílio emergencial, quanto que uma injeção dessa, porque, às vezes, individualmente, você vê e fala, poxa, mas R$200. Sim, mas no todo você acaba movimentando a economia com uma injeção de recursos, evidentemente, no relacionamento entre consumidores e empresas. Quanto o senhor acha que impacta mensalmente ou impactará quando esse auxílio for 100% entregue? Eu acho que a gente tem o potencial de, até o dezembro, repassar para as famílias em torno de R$1,5 bilhão.
recursos na veia, lá para comprar lá o arroz, o feijão, o óleo, a farinha, né? Então, essa questão dos empréstimos também, nós tivemos em 48 horas uma demanda de 300 milhões de reais. Quase 30 mil pequenos empreendedores se habilitaram para tomar um empréstimo. Você imagina, Cid, vamos voltar de novo na questão dos restaurantes. Ali tem 3, 5, 6 empregos. Foi o que sofreu muito no ano passado e agora está começando a respirar. Então, você consegue captar um recurso da ordem de 15, 30 mil reais, isso é o suficiente para você manter ali aquele grupo de funcionários por 12 meses, você pagar ali o seu custeio do dia a dia, não é isso, Joilson? Você vai ter 1 ano de carência e 10 anos para pagar, olha aqui, recurso barato, 0 de juros. Isso é bom, isso é muito bom, isso é dinheiro na veia, como você falou, presidente. Ô, Joilson, eu tenho conversado com muito empresário, eu não sei se o empresário tem vergonha por questão de ética e tal, eu não vejo empresário dizendo que é de graça, que é moleza. Malandro, sim, empresário não. Tem malandro, claro, que quer ali uma teta, de alguma maneira, um negócio, uma bula, uma licitação fraudulenta, mas é o marginal, né? Mas eu digo assim, empresário, ele quer crédito. Ele quer pagar, você acha que o dono de restaurante pequenininho, ele quer fechar o restaurante dele, ele quando fecha, ele é um homem hoje triste, uma família triste, e ele diz, um dia eu vou voltar, e se Deus quiser vai voltar mesmo. Então, eu queria que você falasse também sobre isso, sobre crédito, e o que você, em nome do seu setor, pode comentar com o presidente da Leste. Então, eu acho que esse movimento de dar crédito ao microempresário favorece muito, até para o nosso segmento também, porque eles, com certeza, como eu falei antes, quem abastece esse pequeno mercado somos nós. E se tiver um dinheiro no mercado extra para eles fazer um negócio, eles crescerem e se desenvolverem comprando, então isso faz... Eu sempre falo o seguinte, quando um dinheiro entra no mercado de uma maneira dessa, você falou em 1,5 bi mais ou menos, né? 1,5 bi mais ou menos, né, Cilino? Isso, de acordo com como ele entra no mercado, ele vira 2, vira 3, vira 4. Isso é uma injeção que ele cresce. Ele entrando na cadeia produtiva, ele faz um volume muito grande, entendeu? Então, isso é muito importante. Eu queria dar uma informação, Ciliano, já que você está tocando nessa questão das dificuldades do Rio de Janeiro, a parte de frigorífico do Rio de Janeiro, eles têm uma dificuldade muito grande de vender internamente até os cortes de carne, pela questão da legislação de como trabalha o frigorífico. Eu não tenho isso profundamente, mas tenho uma experiência agora nos últimos tempos aí, nos últimos meses aí, que nós tentamos negociar com o frigorífico do Rio de Janeiro e tivemos dificuldade com a questão de imposto. Então, assim, do imposto ficar mais caro o produto dentro do Rio de Janeiro e perder a competição com o frigorífico de fora. Eu recebi, Joilson, há 3 semanas atrás, com o deputado Chico Machado, um grupo de empresários, donos de frigorífico do Estado, reclamando. E nós já botamos na pauta e vamos votar seguramente até a primeira quinzena de agosto, igualando também o ICMS para esse setor, porque das vezes não consegue vender no próprio Estado, entendeu, Cid? Entendo, sim. E você veja como é que é esse setor. No Rio Grande do Sul, que é um grande produtor, evidentemente, desse setor, ele trabalha com a carne resfriada, né? Quase não trabalha com a congelada. A nossa aqui, ela chega congelada dentro daquela lógica que o senhor falou que tudo é de fora, que nem a grande rede, né, de lanchonetes estava dizendo. Olha, tudo nosso aqui 100% é de fora. Então, eu reconheço as pressões também, deputado, porque não é sair indiscriminadamente reduzindo ICMS de ordem geral. Aí você vai quebrar o Estado. Não pode ser assim. Estamos em fase de recuperação fiscal. Mas é mesmo preciso fazer uma lógica, né, ordenada, gradativa, adaptada a uma nova realidade, para soerguer o setor, gerar emprego aqui também, né? Porque o índice de desemprego no nosso Estado é muito grande. Todo mundo quer vir para o Rio de Janeiro. Quando você olha as grandes comunidades que crescem, as favelas, é porque a pessoa quer morar no Rio de Janeiro, mas nós temos que lembrar que tem a demanda, né, tem a procura e tem que ter a oferta, né? Então, nós precisamos conciliar esse equilíbrio, não deve ser fácil para os senhores. Hoje, a Comissão de Economia trabalha bem, deputado Ciliano? Funciona bem na LERJ? Funciona, as comissões, mesmo com a dificuldade da reunião presencial, tem acontecido muitas reuniões, principalmente a Comissão de Tributação, que é presidida pelo deputado Luiz Paulo, a Economia é presidida pelo deputado Noel de Carvalho,
A Comissão de Ciência e Tecnologia tem feito também uns debates importantes aqui, que é presidida pelo Valdec Carneiro. Mas a gente tem feito os debates, temos aproveitado mesmo a Comissão de Constituição e Justiça para debater esses temas. Das vezes é sempre em conjunto, desenvolvimento econômico, tributação, o tema da saúde é a saúde, desenvolvimento econômico, tributação, CCJ, para falarmos de benefícios fiscais. Então, a gente tem avançado, pontualmente, e felizmente ou infelizmente tem que ser assim, Cid, porque nós vivemos... a legislação de 17, a 159, obrigou os estados a publicarem todos os benefícios fiscais existentes. Era uma caixa preta, ninguém sabia nada. O Rio de Janeiro publicou mais de 150 dispositivos. Para nossa surpresa, quem tinha mais era Minas, mais de 350 dispositivos de benefício. Então, fica todo mundo concorrendo, São Paulo zerando a alíquota todo dia. Ainda hoje zera a alíquota. E a guerra não parou, entendeu, Sidney? Então, logicamente, como eu falei, tem alguns setores, não tem como você reduzir ICMS. Nós queríamos reduzir o ICMS do combustível, da luz, da telecomunicação, mas a gente precisa pontualmente ir calibrando, porque os estados no entorno, São Paulo, Minas e Espírito Santo, fazem diariamente, dioturnamente, essa guerra fiscal. E o estado do Rio, de novo, eu vou dizer, não pode importar 80% do produto da gôndola, por exemplo, do supermercado. Então, nós temos uma substituição tributária que, muitas vezes, é perversa. Você deixa entrar um produto de um estado até mais longínquo que não aqui da região sudeste, ele vem zero aqui, mas faz uma compensação, ele acaba levando a arrecadação nossa. O fármaco, por exemplo, é isso. Goiás está fazendo isso. Ele tem comprado produto, eles lá são sempre credores de ICMS, 40, 50 milhões por mês. E esse é um exemplo, podemos falar também do trigo, né, Joilson? Nós temos uma capacidade de beneficiar 60 mil toneladas ano, a gente beneficia 10, 12, 15, vem tudo do Paraná. Muita coisa por fazer. Deputado, nós estamos na reta final aqui. Joilson, temos aí um pouquinho mais de 5 minutos. Eu vou deixar, por gentileza, que você faça, sei lá, a sua última indagação, o que quiser, ou a sua despedida. Fique à vontade. Aproveite que o deputado está aí, mas ele vai ficar só mais 5 minutinhos e tem um compromisso dele e abriu a agenda para nós aqui em consideração. Joilson. Então, Cid, o deputado Siciliano, nosso presidente da Assembleia, né, nosso líder aí, eu digo o seguinte, presidente, que liderar líder é muito complicado, não é muito fácil, não. E eu digo que você faz isso com muita... Eu sou um fã seu, porque você sabe trabalhar isso muito bem, fazer essa liderança que você tem aí, se manter nesse perfil. E o estado do Rio de Janeiro, por ser esse estado que todo mundo deseja ele, eu acho que o Brasil inteiro quer vender aqui dentro do estado do Rio de Janeiro. E nós temos uma dificuldade de criar, como se diz, fechar as fronteiras, né? E isso facilita, né? Então, tem que se criar aqui dentro proteção para os empresários aqui dentro, e que eu acho que, sim, não tenho certeza, que o nosso presidente Enalé está trabalhando muito forte para isso. Ele está entendendo, olhando para esse negócio, vendo o cara que é do restaurante e vendo a maior empresa para dizer assim, eu vou botar aqui dentro, porque aqui dentro nós vamos consumir o produto que nós vamos produzir aqui dentro. E essa seria a melhor gestão que pudesse ter em relação de produtividade, produção dentro do próprio Estado. Você vê que dentro desse modelo mesmo, o Rio de Janeiro não consegue nem produzir o hortifruti, o hortigranjeiro. Então, simples. A única produção que nós temos mais forte aí é em Friburgo, na Serra da Folhagem, que é a alface, que é muito boa, por sinal, que é excelente. Muito boa. Esses dedicados, esses são muito bons. Mas o outro segmento, o Rio de Janeiro produz e tem áreas maravilhosas para isso. Então, assim, eu acho que esse movimento, essa garra toda do nosso presidente aí, eu vejo também que o governador está buscando também entrar nesse mesmo ritmo e trazer essa união para perto das gestões. E, como eu falei antes, o presidente Siciliano faz isso muito bem. Isso avança o Rio de Janeiro, faz o Rio de Janeiro avançar.
Então, Vamos deixar o deputado, então, fazer essa despedida. Olha, tem gente me lembrando aqui o seguinte, se o Rio é o segundo mercado consumidor e 80% da arrecadação do Espírito Santo é em cima do nosso estado. Falou aqui um empresário que conhece esse setor. Deputado Siciliano, as nossas despedidas aí para o senhor, muito obrigado por ter participado e, por favor, faça o seu remate. Eu agradecer aí o carinho e a atenção e lembrar que nós aprovamos, há 2 semanas atrás, a criação de um fundo soberano para o Estado do Rio de Janeiro. Nós temos a nossa segunda maior arrecadação, depois do ICMS, os royalties de participação especial. Fizemos no início de março, fizemos uma CPI, eu fui o autor da proposição, que criou a CPI da participação especial, e isso já refletiu no primeiro trimestre do ano, onde nós arrecadamos mais 1,380 bilhão de reais, comparado com o último trimestre de 2020, Sidney. Saímos de 2,1 bi para 3,400 e alguma coisa, quase 3,500. 1,3 bi a mais. Produção do petróleo nada significativo em relação ao último trimestre. Câmbio 1,5 a mais no primeiro trimestre, mas já foi resultado da nossa CPI. Nós criamos um fundo soberano, Sidney, que será capitalizado com 30% do que arrecadar mais de um ano por outro de royalties. E esse ano, não tenho dúvida, nós vamos arrecadar em torno de 6 a 7 bilhões de reais a mais que arrecadamos em royalties de participação especial em 2020. Então, nós vamos ter um recurso da ordem de 2 bilhões de reais no fundo soberano. Esse fundo é um fundo de uma poupança para médio e longo prazo e também para que a gente possa fazer investimento estrutural no Estado do Rio de Janeiro. Discutir com as universidades, discutir com os institutos, discutir a possibilidade de termos uma saída, não só dependente sempre dos royalties. Então, a gente precisa fazer investimento em áreas que vai criar uma estrutura para que o Estado possa se desenvolver. Vamos já fazer algumas reuniões, já vamos começar a primeira dela também, ainda na primeira quinzena de agosto, com alguns economistas, com as universidades, com a Fiocruz, por exemplo, para a gente já começar a discutir a médio e longo prazo. Vamos andar no estado do Rio, nas regiões, ouvindo, né, as regiões, porque a gente precisa, porque a gente precisa fazer investimento em áreas estruturantes para que a gente possa desenvolver o Estado. Tem um estudo aí, Sidney, que diz que daqui a 10, 15 anos, de cada 10 empregos, 8 ainda não foram inventados. De cada 10 empregos, 8 ainda não foram inventados. Então, a gente precisa correr na frente desse setor para que a gente possa gerar riqueza no Estado do Rio de Janeiro. E esses recursos do Fundo Soberano é fundamental para que a gente possa investir com tranquilidade e criar um ambiente melhor. Então, queria aqui agradecer mais uma vez ao Joilson, a Cristina, a todos aí desse setor importante, que é a Associação dos Atacadistas dos Distribuidores do Estado do Rio de Janeiro. Agradecer, Sidney, a sua mediação aí, sempre muito bem posicionada, e dizer, eu falava aqui no início, tu cada vez fica mais jovem, hein, Joilson? Eu estou ficando cada vez mais careca e cabelo branco. É conversa, enganação da minha parte aqui, enganação. Cada vez mais jovem, Joilson, isso aí. Não, mas eu fico muito feliz, deputado André Siciliano, Gelson Barcelos, também, por vocês colocarem o Rio de Janeiro em primeiro lugar. Claro, institucionalmente vocês tinham que fazer isso, mas vocês são batalhadores, como muitos outros cariocas e fluminenses são também. Mas a gente precisa botar o Rio de Janeiro no topo da temática da imprensa, do país. Quando vocês forem lá despachar em Brasília, ser recebido com um tapete vermelho, tem que ser assim, porque muitas vezes estados de outras regiões, a região Nordeste trabalha isso há muitos anos, eles se unem, sabe, Joilson? Os senadores que defendem os interesses do Estado, eles se unem e vão lá pegar um naco regional. Então, nós aqui, às vezes, há algum tempo, não se tem um governador conversando com os 3 senadores, que seja virtual. Tem que ser uma conversa quinzenal, mensal, no mínimo, para reivindicar e lutar pela pauta do Rio de Janeiro. E vocês dois são 2 guerreiros. Joilson, alguma palavra final aí, porque você é o dono da bola, para agradecer ao deputado Siciliano em definitivo. Cid, agradecer a gratidão que nosso segmento tem em relação ao nosso presidente Siciliano e a atenção que ele sempre deu a nós e o carinho. Muito obrigado. Essa live é um agradecimento, Siciliano.
ao seu trabalho. Eu que agradeço aqui, em nome do Parlamento Estadual, de todos os parlamentares, deputadas e deputados, nosso muito obrigado, Joilson. É isso, a gente precisa discutir, nem muitas das vezes vamos estar no mesmo lado, mas precisa tentar encontrar a solução para os problemas. E a Assembleia não vai faltar ao Estado, não vai faltar aos cidadãos aqui do nosso querido Estado do Rio de Janeiro, porque a gente precisa, Sidney, a gente está vivendo um ambiente muito tranquilo. Eu falava isso há 2 anos atrás, que o Rio precisava de paz. O Ministério Público fazendo o papel dele, o TJ julgando, né? O TCE, a Defensoria e o próprio Parlamento precisa de tranquilidade para poder fazer com que o Estado do Rio de Janeiro saia da inércia, volte a crescer, gerar renda e empregos, que é isso que vai fazer um Estado melhor, dar mais condição para que a gente possa melhorar a vida do cidadão. Muito obrigado, Muito bem, então... Muito obrigado, Joilson. É isso, agradecemos Júlio Barcelos, presidente da ADERJ, deputado estadual André Siciliano, presidente da LERJ. Ele tem mais reunião agora, Júlio, não para não. Gente, um abraço, saúde para todos, para quem nos assiste também. Muito obrigado pela atenção e paciência. Viva o Rio de Janeiro, até o próximo encontro. Tchau, pessoal, até logo. Obrigado.